O Jack Torrance não é um vilão que nasce das trevas. Ele é o resultado de uma vida inteira de pequenas derrotas acumuladas. Ele é o professor demitido por agredir um aluno, o escritor fracassado que nunca conseguiu terminar a sua grande obra, o alcoólatra que quebrou o braço do próprio filho no momento de raiva. E agora, desesperado por redenção, aceita um emprego isolado como zelador durante um inverno no Hotel Overlook. E por que acho de uma pressão insuportável, tentando ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor escritor, a melhor versão de si mesma? A Wendy o observa com uma mistura de esperança e medo. Ela sabe que ele está tentando, mas também sabe que as rachaduras na sua mente estão aumentando. E o público se identifica com essa luta porque todos nós conhecemos alguém, ou fomos alguém, que carregou o peso da expectativa até o ponto de quebrar. O Jack é o espelho de um homem comum que pergunta: e se eu não conseguir? E se eu não for forte o suficiente? O verdadeiro terror do Iluminado, o livro, não começa com fantasmas ou sangue jorrando de elevador. Começa com o silêncio. Num hotel vazio, sem trabalho, sem álcool, sem distração, o Jack fica sozinho com a única coisa que ele temia enfrentar: ele mesmo. Os fantasmas do Overlook não precisam trabalhar muito. Eles apenas precisam sussurrar nas feridas que já estavam abertas na mente do Jack. Você é um fracasso. Sua família seria melhor sem você. Você nunca terminou nada na vida. O isolamento transforma o hotel em uma câmara de eco das suas próprias inseguranças. Cada corredor vazio é uma lembrança de que a sua carreira literária está estagnada. Cada quarto congelado é um reflexo do seu casamento gelado. E lentamente o Jack começa a acreditar que o hotel é o único que o entende da melhor forma possível, até mais do que sua própria esposa ou seu próprio filho. O Jack não é um psicopata, muito menos o vilão dessa história. Ele é um homem com 35 anos, comum, tentando lutar para sustentar sua família, mas que acaba perdendo a própria vida para proteger eles. Mesmo sendo um completo fracassado na sua própria perspectiva, ele é o herói dessa história. E no vídeo de hoje eu vou discutir um pouco com vocês sobre o personagem Jack Torrance do livro O Iluminado. E eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser um estilo meio podcast, então eu vou conversar muito mais do que ler o roteiro escrito bonitinho que eu fiz pra vocês. Eu li um comentário, desculpa se eu não lembro o seu nome, mas um inscrito falou: enquanto o seu PC tá com problemas, por que você não faz estilo podcast? A gente vai curtir e tal. E aí eu me senti confortável pra fazer nesse estilo podcast e eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje saiu muito tarde porque essa madrugada eu passei jogando RPG de mesa. Inclusive, recomendo muito, se você nunca jogou, encontre amigos que joguem, porque é muito legal. E deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Os recadinhos do canal, né? Como sempre. Não esquece de se inscrever se você gosta de terror, se você gosta de terror cósmico, se você gosta de análises mais aprofundadas das obras, mas também numa linguagem acessível. E esses dias eu li um comentário que eu fiquei muito feliz porque a pessoa disse que o meu canal trazia um conteúdo muito interessante, com uma pesquisa muito boa, só que a linguagem é acessível, tipo, eu consigo explicar coisas difíceis e a pessoa entende muito bem. Eu fico muito feliz porque eu sou professora, e uma das dificuldades de todo professor é pegar um conhecimento difícil e transformar ele numa coisa fácil. E aí as pessoas param e pensam: nossa, ela falou e é só isso. Só que assim, na hora de entender a parada, leva muito tempo, muito esforço. Então eu fico feliz de vocês se sentirem muito confortáveis e estarem entendendo a proposta do canal e estarem entendendo as minhas análises, porque de verdade eu gosto muito de cinema, gosto muito, muito, muito mesmo de analisar os filmes. Agora eu tô gostando pra caramba também de literatura, principalmente do Lovecraft.
E eu fico muito feliz porque eu leio muito, eu pesquiso, eu vou atrás de informações e trazer tudo isso de uma forma muito fluida, diluída pra vocês, é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório quando eu leio esse tipo de comentário. Mas enfim, pessoal, não esquece de curtir o vídeo também, porque vocês sabem que isso faz muita diferença. As interações com os vídeos ajudam o YouTube a entender que meu canal tem relevância, que o vídeo tem importância, e aí ele passa a ser recomendado para mais pessoas. No vídeo do Cthulhu, que é um vídeo que eu considerei assim, com a edição, sem edição, né, porque não tem nada no vídeo, muita gente compartilhou e muita gente interagiu no vídeo, então o YouTube distribuiu ele para bastante pessoas desconhecidas e eu fiquei muito feliz, muito empolgada, porque meus vídeos estavam entrando num limbozinho, sabe, quando só recomenda só pros inscritos, e aí pra um canal crescer, tem que sair da bolha, né, e é um pouco difícil pro canal pequeno fazer isso, então eu fico muito feliz de vocês terem compartilhado, de vocês terem comentado, de vocês terem curtido, isso é extremamente importante e eu realmente fico muito grata. E eu também fico muito grata pelas doações que eu recebi da minha vaquinha pra finalmente reformar o meu PC da Xuxa, que vocês sabem que eu tô nessa luta aí. Um dia venceremos. Um dia venceremos, time. A gente vai chegar lá. Eu vou conseguir trocar meu PC. E obrigada também a todo mundo que me deu dica pra edição, todo mundo que ofereceu ajuda. Galera, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz de vocês se preocuparem com o canal sem esperar nada em troca, sério, só pelo conteúdo. Vocês não têm noção do quanto eu fico extremamente feliz, porque vocês gostam do meu conteúdo, e não tem nada melhor do que vocês gostarem do meu conteúdo. Não faria sentido nenhum eu estar fazendo vídeo e vocês estarem aqui me odiando. Falando em ódio, sobre a tretazinha do hater. Ai, gente, olha, muito obrigada a todo mundo que comentou, adorei todos os comentários. Eu rachei de rir. Mas assim, sinceramente, acho que era um fake. Acho, inclusive, que eu conheço a pessoa, mas eu não tenho como provar. Não sei, o jeito que escreve eu achei muito parecido com o jeito, assim, de uma pessoa muito específica. E eu ia falar outra coisa e esqueci. Ah, se você quer tacar hate em mim, tudo bem, pode tacar hate, mas não vale chamar as pessoas que estão me defendendo de fake, tá? Porque o fake é você. Tenho certeza que o fake é você. E outra coisa, os meus inscritos, olha, estão de parabéns, amei vocês. Gente, realmente, eu não me ofendi da pessoa me chamar de feia, não me ofendi da pessoa me chamar de gorda, me ofendi quando me chamou de burra. Porque aí eu fiquei brava. Ah, não, eu me esforço pra ser minimamente inteligente. Não é que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu me esforço pra não ser burra, sabe? Dói usar o cérebro. Mas enfim, me ofendi, mas assim, também caguei, sabe? Porque o que vai fazer de diferença na minha vida? Nada. Faz nada de diferença na minha vida. A pessoa só tá lá destilando o ódiozinho dela. Fui tentar achar Instagram, tudo. Aí que eu tenho certeza que é fake, porque não tem Instagram, não tem nada. Mas se bem que tem muito inscrito meu que também não tem Instagram. Vocês têm esse costume de fazer conta no YouTube sem, tipo, nome diferente pra não associar com o Instagram? Que tem muito inscrito meu que faz isso. Mas enfim, eu já tô divagando já. Essa é a proposta do vídeo de hoje, a gente conversar, mas vamos focar no tema, né? Meu Deus, vai ser uma bagunça esse vídeo. Mas enfim, eu li recentemente O Iluminado. Falando nisso, peraí, deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Essa indicação de ler O Iluminado, vocês lembram que eu fiz o vídeo do Stephen King, né? Comparando Stephen King com Lovecraft, terror cósmico, piriri-poró. Então, cadê o aplicativo, gente do céu? Achei. Então, eu estava discutindo sobre os próximos vídeos com um amigo, membro aqui do canal, que é o Rob. Ele me mandou um cronograma. Isso que eu tô olhando, o cronograma. E a gente, tipo, ele tinha esquematizado. O cara ia me mandar link dos filmes pra assistir. Gente, muito gente boa, o Rob. Sério. Sejam membros do canal só pra vocês fazerem parte do grupo no Telegram, porque ele é muito gente boa. E aí, ele tava me mandou link do filme, e aí eu li o livro, ia sair análise, só que aí que foi nesse período que meu PC começou a dar problema, e aí acabou não saindo o vídeo, mas eu agradeço muito o Rob pela sua ajuda. Cara,
agradeço muito mesmo. A gente montou um cronograma juntos, me ajudou demais. Vocês têm noção que o cara fez de boa vontade? Tipo, ele não recebeu nada em troca, ele fez só pelo conteúdo no canal. Eu fico sem acreditar numa coisa dessa, gente, sério, eu fico assim, muito besta. Mas enfim, muito obrigada, Rob, de verdade. E aí, acontece que o PC deu problema, não saiu o vídeo. E esse vídeo, eu tava planejando fazer uma coisa assim, tipo, quase um documentário, sabe? Falando sobre o livro e falando sobre o filme. Porque muitos vídeos aqui no YouTube falam sobre o Iluminado, mas não chega lá, sabe? No cerne da questão, não chega na alma. Não vai profundamente na análise, sabe? Então eu queria fazer, assim, um vídeo gigantesco falando sobre praticamente lendo todos os capítulos, não lendo, mas assim, explicando capítulo por capítulo, tudo que acontece, tintim por tintim, como que o Stephen King vai crescendo o terror, como que ele vai apresentando os elementos que vão ser usados no segundo e no terceiro arco, e é muito legal o jeito que ele faz isso, cara, o Stephen King escreve pra caramba, tipo assim, não é o melhor escritor do mundo, mas é um escritor muito, não vou falar palavrão, mas é um escritor assim que, meu Deus do céu, escreve bem pra caramba, sabe fazer um negócio bem feito, ele faz o melhor, assim, ele não sabe fazer uma comida francesa fresca, extremamente elaborada, ele sabe fazer o arroz e feijão, mas o arroz e feijão dele é tão bem feito que é muito gostoso, entendeu? É maravilhoso, é o melhor arroz e feijão do mundo. É isso que o Stephen King é pra mim. Tipo, tem muita coisa que é muito básica nos livros dele. Sim, mas ele faz tão bem feito o básico que é ótimo. Tá de parabéns, tem muito escritor que não consegue fazer isso. Mas enfim, no vídeo de hoje eu tô muito mais interessada em falar sobre o Jack, esse personagem que é o Jack, e principalmente sobre o papel do homem na família. Cara, esse livro é sobre uma família, é um drama. É basicamente isso. Se a gente tirar a parte de terror do Overlook, é um drama. E é um drama, assim, que mexeu muito comigo. Porque o Jack, ele é um homem que cresceu numa família grande, ele tinha vários irmãos, e o pai dele era a única pessoa que trabalhava na família. Opa, meu suporte aqui. Vou comentar aqui com vocês, comprei um suporte pro microfone, quando eu voltar a me filmar, vocês vão ver ele aparecer. Mas enfim, ele é um pai de família. Ele cresceu numa família grande, onde o pai da família dele, né, o pai dele, era o único que trabalhava e era um alcoólatra. Além disso, ele tinha uma mãe que era completamente omissa às violências que aconteciam dentro de casa. Tanto a mãe sofria violência, quanto os filhos. O pai espancava todos eles pela bobeira mais insignificante, e o Jack, como ele era muito pequenininho, ele ainda enxergava o pai dele como um herói, até o dia que essa imagem de herói quebrou pra ele, sabe? O que aconteceu? O Jack apanhava do pai, mas ao mesmo tempo o pai fazia coisas legais pra ele, sabe? Ele entendia que o pai batia, mas batia por amor, entendeu? Porque o pai era o único que trabalhava, o pai saía de casa pra sustentar a família, porque o pai só tava cansado. E aí eles apanhavam, mas o Jack ainda amava o pai, sabe? O pai era um babaca, mas o Jack ainda amava o pai. Até o dia que o Jack fez uma cagada muito grande. O que o Jack fez? Ele quebrou alguma coisa do pai dele. Eu não consigo me lembrar o que era. Enfim, é um motivo assim, que uma criança fez arte, sabe? Algo completamente normal. O pai dele perseguiu ele pela casa, e aí o Jack se escondeu na casinha da árvore. E na casinha da árvore, o pai conseguiu subir. O Jack pensou que o pai nunca conseguiria subir na casinha da árvore, porque as tábuas eram um pouco frágeis. O pai subiu na casinha da árvore e jogou ele de lá de cima. E o pai ficava falando, vem aqui que eu vou te dar o seu remédio. E ele fez isso com o Jack, e aí o Jack percebeu que, tipo, putz, cara, meu pai tentou me matar, sabe? E aí, outra situação que fez o Jack quebrar completamente foi ver o pai dando uma bengalada no rosto da mãe. O Jack
em vários momentos do livro ele fica refletindo, às vezes o hotel tá interferindo nessa reflexão dele, fazendo ele acreditar que a mãe apanhou porque ela merecia, e às vezes o Jack fica com dó da mãe porque a mãe não tinha força de reagir, e às vezes ele enxerga a mãe dele na própria Wendy, que tá acontecendo uma confusão, um monte de coisa, o Jack tá se sentindo sobrecarregado porque o hotel tá fazendo isso com ele, e aí ele lembra da mãe e vê a mãe na Wendy, sabe? Freud explica. Enfim, esse foi o cenário que o Jack cresceu. O Jack, ele foi pra universidade, conseguiu sair de casa e foi o momento mais feliz da vida dele. Nesse momento que ele saiu de casa, no primeiro ano, no primeiro semestre ou no primeiro ano de faculdade, ele conheceu a Wendy e os dois se apaixonaram instantaneamente. Os dois tinham uma ligação muito forte. O Jack era divertido, era engraçado, ele era super inteligente. A Wendy também gostava muito de conversar sobre literatura. O Jack, se não me engano, fazia faculdade de história e ela fazia de literatura, alguma coisa assim. E os dois conversavam muito sobre tudo, passavam horas conversando e eles amavam ficar conversando. Aí um dia ele descobre que eles se casam, né, depois que termina a faculdade. E nesse meio tempo, o Jack descobre que a vida da familiar da Wendy também é uma bosta. O pai dela morreu... Não, o pai dela foi embora quando ela era criança. E a mãe culpava ela do pai ter ido embora. Porque a mãe era uma mãe narcisista e tudo tinha que girar em torno da mãe dela. Tudo que a filha fazia estava errado. Tudo que a filha falava estava errado. O corpo dela era feio, a Wendy tinha a personalidade toda quebrada, toda fragilizada, a autoestima muito baixa, porque a mãe dela ficava reforçando essas coisas negativas na Wendy, e o pai era o ponto positivo, o pai era a única coisa boa na vida da Wendy, e ela amava ficar com o pai dela, porque o pai dela gostava dela pelo que ela era, não pelo que ela poderia oferecer, não pelas melhores notas, não pela aparência, não pelo jeito, mas por quem ela realmente era. E a mãe sentia um ciúmes nojento da Wendy com o pai. E aí o pai não aguentou mais e foi embora, deixou a Wendy com a mãe. A Wendy entrou na faculdade, abandonou a mãe, e aí o Jack deu um basta e cortou a relação das duas, afastou elas. Porque a Wendy tinha essa relação tóxica de, tipo, sempre depender da aprovação da mãe pra tudo que ela fosse fazer. E aí, o Jack, ele tomou a decisão de não. A melhor coisa pra você vai ser se afastar da sua mãe. E eu te amo e eu não quero que você fique sofrendo. Então, ele, nesse momento da história, ele demonstra que, apesar de todos os traumas que ele sofreu quando ele era criança, ele era um homem extremamente amoroso e preocupado com a esposa dele, tanto que ele não queria que ela continuasse sofrendo nas mãos da própria mãe. E ele dá um basta, ele separa as duas, ele se intrometia nas brigas, ele se intrometia nas coisas pra poder proteger a Wendy. Então, não dá pra você pensa no Iluminado no filme, você consegue imaginar o Iluminado do filme, o Jack Torrance do filme, tendo esse passado? Não dá pra associar que é a mesma pessoa. Pelo menos eu não consigo, não sei vocês. Mas depois eu vou explicar por que pra mim o Iluminado do filme realmente é uma péssima adaptação. E aí o Jack tá escrevendo e tal, ele, enquanto tá escrevendo, ele começa a dar aula, e ele é um ótimo professor, só que o Jack tem um problema. O problema dele é o temperamento. Ele tem um temperamento muito explosivo. Na minha opinião, como professora, eu diria que o Jack, ele é neurodivergente. Cara, não é possível. Porque ele, assim, tem uma propensão muito forte a vícios. Ele tem uma tendência muito grande de ter momentos explosivos. Ele, quando fica sobrecarregado, lidando com pressão, ele explode muito fácil. Não é só uma questão de personalidade. Tem alguma coisa na cabeça dele. E é engraçado porque o Stephen King fez o Jack baseado nele mesmo. Então o Stephen King também não bate bem nas ideias. Não tô chamando neurodivergente de louco, mas também não é normal. Aí, o Jack tem essa personalidade super explosiva, pavio curto, tipo, ele não leva desaforo pra casa. E a Wendy tem a personalidade, assim, de uma borboleta, sabe? Super calma, tranquila,
fofinha, delicada, frágil, mas ela tem essa personalidade até nascer o Danny. A partir do momento que nasce o Danny, a Wendy se torna uma mãe ursa, protetora. Ela não é agressiva. E isso me incomoda muito das pessoas criticarem a personalidade da Wendy e falarem que ela é passivona, mas é uma questão da personalidade dela. Gente, o Jack tem a personalidade muito mais reativa do que a Wendy. É como se fosse aqueles 4 tipos de temperamentos. Eu falo que esse daí é o signo dos crentes, porque tipo, tem 4 temperamentos: o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o colérico, melancólico, sanguíneo, e eu esqueci o último. Qual que é o último? Ai, não, enfim, ó, são 4 temperamentos. Aí o colérico é tipo o Jack, que é super reativo com as coisas e tal, e a Wendy é a melancólica, que ela é mais calma, mais passiva, ela não vai tomar as decisões sem pensar muito bem, ela guarda tudo pra si, as emoções, as coisas que acontecem, ela não vai exteriorizar, como o Jack. O Jack, na hora que acontece, ele já fica puto, já fica xingando, já acontece uma confusão. A Wendy não, a confusão acontece, mas dentro dela. E aí, eu acho super interessante esses negócios dos temperamentos. Não sei até que ponto é verdade, até que ponto não é, mas eu acho muito interessante pra gente entender, ajuda a entender melhor a personalidade das pessoas, né? Mas enfim, ó, ai, meu Deus do céu, pra onde que tá indo esse vídeo? Mas enfim, o Jack tem essa personalidade super explosiva, ele é uma dinamite, e a Wendy é essa mãe protetora, mas ao mesmo tempo calma, e às vezes até vista como muito fria pelo próprio Jack. Aí, tá, beleza. O Jack começa a escrever, ele tá trabalhando numa escola super prestigiada, e ele consegue publicar um dos seus contos, e é uma revista muito importante que publica um dos seus contos, e ele fica muito feliz, faceiro, e ele sai pra comemorar com os amigos dele da universidade e os amigos novos. Só que quando ele sai pra comemorar, nisso o Danny já tinha nascido, ele tava com 2 aninhos. O Jack sai pra beber com os amigos. Até então o Jack não tinha o costume de beber, nunca bebia. Aí, ele casou com a Wendy e falou: não se preocupe, eu vou sustentar a casa e você cuida do nosso nenê. Aí ela, beleza. A Wendy até trabalhou algumas vezes, assim, pra ajudar o Jack financeiramente em casa e tal. Mas quando ele começou a trabalhar nessa escola, ele tinha renda o suficiente pra sustentar a família e também pra trabalhar nos contos dele e tal, né? Ele ganhava dinheiro vendendo os contos. Então a Wendy, ela trabalhava às vezes, mas, tipo, o foco dela era mais trabalhar em casa, cuidando do Jack e cuidando do Danny. Aí ele sai pra beber com os amigos dele, ele fica bêbado e foi aí que começou a desgraça. O Jack virou alcoólatra a partir desse dia. Porque ele começou a beber porque tava feliz, ele começou a beber porque ele tava triste, ele começou a beber porque tava estressado, porque isso, porque aquilo. Tudo era desculpa pra ele beber, e ele saía pra beber com um Al. Eu não lembro agora o sobrenome do amigo dele. Mas esse amigo era um cara importante, empresário, que também financiava os projetos na escola e tal. E aí esse cara importante sempre saía com o Jack e dá a entender que ele que pagava os rolês de bebida. E aí ele e o Jack tinham uma personalidade muito parecida. E os dois saíam pra beber, só que a diferença é que o Al, ele tinha mais controle do que o Jack. O Al, ele tinha mais noção das coisas do que o Jack. Parecia que o Jack perdia a noção do que ele poderia perder se ele bebesse demais. E aí o Jack, ele ficava muito agressivo quando ele bebia, mas ele nunca tinha batido na Wendy ou no Danny. E ele também ficava muito inconsequente. Aí acontece uma coisa terrível. Um determinado momento, o Jack tá muito estressado porque ele tá tentando fazer outro sucesso, né? Ele tá tendo a pressão da editora de ter que escrever outro conto e ele não tá conseguindo escrever, não tá saindo, tá tendo bloqueio criativo. E aí o Danny, que tinha, se não me engano, 2 para 3 anos de idade, entra no escritório do pai, tentando ajudar o pai. Ele pega a latinha de cerveja e molha as coisas do pai em cima da mesa. E aí o Jack,
ele bêbado, vê aquela situação, fica extremamente puto com o Danny e ele pega o Danny pelo braço, tipo, pra levantar ele, pra bater no Danny e quebra o bracinho do Danny. E aí ele escuta aquele barulho crack, sabe? Quebrando, a Wendy... O Danny na hora já esperneia, começa a chorar, a Wendy entra... Fala, o que você fez e tal. E aí ela meio que empurra o Jack, fica brava com o Jack e tal. E aí ele vê esse lado dela de mãe ursa, sabe? De enfrentar ele. Leva o Danny pro hospital, tal, tadinho. Menininho, quebrou o braço. E aí, desde então, a Wendy passou a ter muito medo do Jack. Ela já tinha um certo receio dele sair pra beber, mas a partir desse momento ela passa a ter muito mais medo dele fazer mal de novo por conta da bebida. Ela nunca mais confiou no Jack do mesmo jeito, mesmo ele prometendo que nunca mais encostaria no Danny, ou que encostaria nela, e o relacionamento dos dois começou a dar uma cambaleada muito grande. Nesse momento, a cabeça do Jack tá extremamente caótica e assim, tá difícil lidar com tudo que tá acontecendo. O Jack, ele tá ali com seus 30 anos, mais ou menos, 30, 32, e nessa época, anos 70, anos 80, você estar nessa idade, morando de aluguel, num trabalho que ainda não é o seu trabalho fixo, tipo, é um trabalho temporário, e você, como escritor, não conseguiu fazer um grande sucesso, além do primeiro, tipo, você não é um autor de apenas uma obra, é um fracasso. E o Jack estava muito acostumado com o fracasso durante toda a sua vida, ele era o fracassado da família, tipo isso. E ele tava ficando cada vez mais frustrado, porque quanto mais o tempo passava, mais ele se enxergava como um fracassado. E aí ele sentia que a esposa dele via ele como um fracassado. Só que o Wendy nunca viu ele desse jeito. Nunca, nunca, nunca viu ele desse jeito. Só que o Jack tinha essa sensação. E isso acontece muito no universo masculino. Eu vejo muito... Por exemplo, não vou ver vídeo de Red Pill, não é isso? Coisa idiota. Mas desculpa se você é Red Pill, mas é que assim, cara, eu não consigo entender a cabeça de um Red Pill. Mas assim, eu até consigo entender você ser contra o feminismo, mas tipo, você ser Red Pill, entendeu? Ser o outro extremo também não resolve o problema. Mas enfim, perdi a linha de raciocínio. Calma, gente, vou lembrar. Tá. Acontece que no universo masculino é muito forte essa busca por você ser o provedor da família e tal, de você cuidar da sua família, não só financeiramente, mas psicologicamente, estruturalmente, você ter a sua casa, você ter os seus bens, para que a sua família consiga desfrutar, para que não corra um risco de morar debaixo da ponte, que um dia o dono da casa que você tá alugando apareça e vai e despeja todo mundo, e ter um emprego fixo, um emprego consistente, para que você de um dia pro outro não fique desempregado e a sua família perca toda a estrutura financeira e entre em apuros, e aí a sua esposa, enfim, tem que passar por todo um estresse de administrar a casa, de ter que trabalhar fora. Todo homem passa por essa pressão, e vejo isso até em casa, inclusive com o Felipe, que é uma pressão silenciosa. Os homens não falam sobre isso. Assim, nós mulheres somos extremamente incentivadas a falar pra caramba sobre tudo que a gente sente. A gente fala muito, muito mesmo. E aí, pra nós é normal a gente falar sobre as nossas questões, falar sobre as nossas inseguranças. E como os homens não falam, a gente tem essa impressão que o homem não tem medo, não tem insegurança, que ele não sofre pressão. Mas é uma pressão do caramba quando você é o homem da casa, o homem da família. E o Jack tava sofrendo essa pressão. E ele tava ali no auge dos seus 30 e poucos anos, assim, tipo, na metade da sua vida, e não tinha conquistado nada. Só que na perspectiva da Wendy, ele tinha conquistado tudo, entendeu? Ele tinha um emprego, não era o melhor emprego do mundo, era um emprego temporário, mas se ele continuasse fazendo o serviço dele do jeito que ele estava fazendo as pessoas gostarem dele, a comunidade gostar dele, ele ia conseguir um emprego fixo, ele ia ficar na escola, continuar dando aula. Só que o Jack não queria ser só um professorzinho, ele queria ser o maior escritor de todos os tempos. Claro, ele tinha um sonho, todo ser humano tem um sonho, mas ele não conseguia reconhecer que a realidade também era boa. Não é só o sonho dele que era bom, a realidade que ele estava vivendo também era boa. Que ela
estando em casa, cuidando do Danny, que é um filho maravilhoso, o Jack não conseguia reconhecer isso, sabe? O esforço que ela tinha pra cuidar do filho. E ela às vezes sentiu um peso também. Eu já ouvi muito isso de esposas se sentirem um peso dentro de casa porque não trabalha, né? Porque às vezes o marido não reconhece que pra que ele consiga sair pra fora de casa e construir a vida lá fora, alguém tem que ficar pra manter a base firme, sabe? E, enfim, num lar saudável, o casal vai reconhecer um esforço do outro, o casal vai falar sobre as suas inseguranças, mas de forma geral, geralmente os homens não falam sobre isso. E aí, como o casal não conversa, um fica com a impressão de que o outro não valoriza o que tá fazendo, entendeu? A Wendy tinha a impressão que o Jack não valorizava a vida que eles tinham, e o Jack tinha a impressão que a Wendy julgava ele por ser um fracassado, tinha a impressão de que a Wendy não gostava da vida que tinha, ou que ela era muito passiva, que tipo, tanto faz, cabecinha pequena, que ela não queria alcançar grandes coisas, que ela não enxergava o sonho dele, sendo que a Wendy enxergava o sonho do Jack, ela sabia que o sonho dele era muito importante, mas ele não conseguia olhar pra baixo, ele só ficava olhando pra cima, ele não conseguia olhar pra baixo e ver que tava a esposa e o filho ali na terra, esperando que ele vivesse a vida dele plenamente, no agora. Tudo bem você sonhar e tudo bem você correr atrás dos seus sonhos, mas viva o agora também. Senão as pessoas que estão ao seu redor não vão sentir que fazem parte da sua vida. Enfim, o Jack tinha essa pressão extremamente forte do universo masculino. E isso porque... Não, agora... eu pensando no negócio que as feministas falam assim, nossa, que é o homem privilegiado, que não sei o que, piriri, parará. Qual que é o privilégio? Sofrer essa pressão absurda de ter que ser o provedor da família, de passar a madrugada acordado pensando que tem que arranjar R$1.000 da noite pro dia, porque senão teu nome vai parar no Serasa. Enfim, né, esse tipo de preocupação eu não tenho, mas se perguntar pro meu marido, ele tem. É como diz o ditado, né, o homem que não tá devendo R$1.000 e não tem uma esposa nervosa em casa, ainda é um menino. Então, é isso. Todos os homens passam por esse processo. É um evento canônico na vida de todo homem. Se isso não acontecer na vida do homem, ele é apenas um menino. E o Jack tava passando por isso, mas infelizmente ele não conseguia lidar com essa pressão. O jeito que ele lidava com essa pressão era bebendo com o Al. Acontece que numa dessas noites de bebedeira, o Jack e o Al acabam atropelando uma pessoa. E esse momento do livro é muito louco, porque assim, eles estão muito bêbados. Muito, muito bêbados. E quando eles atropelam a pessoa na estrada, eles só encontram a bicicleta. E aí, eles deixam a bicicleta lá no canto da estrada e fogem, vão pra casa do Al. E eles decidem que eles nunca mais vão beber na vida deles depois do que aconteceu. Eles ficam com medo de ter matado alguém, só que eles não conseguem encontrar a pessoa. Eles desceram do carro pra prestar socorro, mas eles não conseguiam encontrar a pessoa. E aí, no dia seguinte, eles ficam esperando alguma notícia no jornal, na rádio. Depois, nessa semana, eles ficam esperando sair alguma notícia de algum atropelamento. Enfim, durante o mês eles ficam esperando qualquer coisa, mas ninguém fica sabendo de nada, de nenhum atropelamento, e eles acreditam que eles mataram um menino, que a bicicleta era meio infantil, sabe? Ela era, não era uma bicicleta grande de adulto, assim, dá a entender que era ou um adolescente ou uma criança. E o Jack fica traumatizado, ele fica assim, meu Deus, a merda que eu fiz. E nessa noite que ele atropela, a Wendy percebe que ele chega em casa muito mal. Tipo, muito esquisito, muito mal, muito mal. E ela tem certeza que aconteceu alguma coisa bizarra, mas ele não quer falar o que aconteceu. E no dia seguinte, a Wendy, ela tem uma conversa difícil com o Jack. Ela fala pra ele, sem mencionar a palavra alguma, ela fala, olha, Jack, tem uma coisa que eu quero conversar com você. Isso talvez seja melhor pra mim, vai ser melhor pro Danny, talvez seja melhor até pra você também. Eu acho que a gente tem que pensar sobre... E aí, antes dela continuar falando o que ela tava pensando, o Jack já sabia que ela ia pedir o divórcio. Porque os dois estavam afastados há muito tempo e ele tinha certeza que a Wendy não tinha perdoado ele do que ele tinha feito com o Danny. E ele também não conseguia se perdoar pelo que ele tinha feito com o Danny. Então ele fala pra Wendy, olha, eu sei o que você vai falar, mas eu peço pra você só uma semana. Uma semana. Se nada mudar,
Aí beleza, você faz o que você acha melhor, mas eu só te peço uma semana. E aí ela, tudo bem, deu mais uma semana pra ele. Por quê? Porque ela amava ele, ela queria que o marido conseguisse se salvar dessa situação. Ela queria que o marido voltasse pra si. Ela amava o Jack muito. É muito linda a relação deles e ao mesmo tempo muito triste, porque são duas pessoas completamente traumatizadas tentando lidar com a vida do jeito que elas entendem que tem que lidar com a vida. Enfim, aí o Jack, ele, como parou de beber, ele volta a ser ele mesmo. Ele volta a ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa gentil, um pai amoroso. E aí ele volta a conquistar a confiança da Wendy. Claro que, por ela ser essa mãe protetora, ela sempre ficou com uma duvidazinha, com uma insegurança lá no fundo do coração dela. Mas ela tentava não deixar isso sair, não deixar essa insegurança aumentar, porque ela queria confiar de todo o seu coração no Jack. Até que acontece uma coisa que, cara, aí que a merda acontece. O Jack tava voltando a se reerguer, ele tinha voltado a escrever, a relação dele com a Wendy tava melhorando, o trabalho dele tava indo super bem, ele ia virar professor na escola de forma fixa, efetivo, ele ia ficar lá na escola e tal, todo mundo amava ele, até que um infeliz de um aluno, gago, entra no clube de debate, e aí esse guri, ele é muito inteligente, riquinho, bonito, popular, tudo que o Jack não era. Nitidamente dá pra entender que é tudo que o Jack queria ser quando era adolescente. E aí esse moleque, ele não tem defeitos, ele é atleta, maravilhoso. O único defeito dele, na verdade, é que ele é gago, ele fica nervoso e começa a gaguejar. E aí ele faz parte do clube de debate. Como é que o gago vai debater? Então, né, o guri participava porque era muito rico. Só que aí teve um debate que ele acabou perdendo por causa do tempo. E aí o guri acusou o Jack de ter mudado o cronômetro para que ele não tivesse tempo de continuar no debate, e isso prejudicou a performance dele. E o Jack falou, cara, eu não fiz isso, eu não ia trapacear, eu não ia mexer no cronômetro, tipo, você tá louco. Aí o guri falou assim, não, porque você fez isso, que não sei o que, piriri, poró. As dois bateram boca, o Jack humilhou o guri, falou, como que você quer ser advogado se você fica gaguejando? E aí ele começa a tirar meio que um sarro, assim, do guri. E aí o menino sai possesso da sala, o Jack percebe que ele humilhou o guri, e o guri vai lá e fura os 4 pneus do carro do Jack, do fusquinha do Jack. E o Jack saiu da sala pra pegar uns livros pra usar na aula. E aí na hora que ele vê um moleque furando os pneus dele, ele fica tão puto da cara que ele já tava com uma raiva desse moleque. Olha, eu entendo ele, porque como professora, a gente passa por situações muito estressantes lidando com o aluno. Principalmente quando o aluno é adolescente. Aluno adolescente é um bicho, assim, que eu amo trabalhar com adolescente e ao mesmo tempo eu odeio. Porque ao mesmo tempo que dá pra você conversar com eles e eles entendem, começam a entender o mundo como é, e você explica pra eles e as coisas fazem mais sentido do que uma criança muito pequenininha, você pode ter conversas mais complexas e mais profundas e aprofundar mais o assunto com um adolescente. Eles agem como se eles soubessem tudo do mundo, da vida, como se eles tivessem certeza de tudo. Eu, com certeza, fui uma adolescente insuportável. Ai, mãe, se a senhora tá me ouvindo, me desculpa. Toda vez que eu lembro disso, eu peço desculpa pra minha mãe. Porque adolescente, ao mesmo tempo que é muito legal lidar com adolescente, é um saco. Justamente por isso. Só que aí o adolescente, ao mesmo tempo que ele quer ser tratado como adulto, ele age como criança. E foi exatamente o que esse aluno fez. Ele queria que o Jack tratasse ele como um adulto, só que qual que foi a escolha que ele fez, a decisão que ele tomou? Furar todos os pneus do carro do professor, entendeu? Uma vingança extremamente infantil. Só que o Jack não era qualquer professor. O Jack era um ex-alcoólatra tentando superar o estresse de estar na abstinência, extremamente estressado com o trabalho dele, porque ser professor é estressante, estressado com a cobrança da editora, porque ele ainda não tinha entregado o conto, lidando com um relacionamento que ele sentia culpa por ter batido no filho, o relacionamento ter esfriado por conta dele. E aí ele olha pra aquele moleque e ele vê todos os problemas da vida resumidos no rosto do menino e bate no guri na frente da escola. Ai, cara, o guri era muito rico, muito importante. E aí o Jack bate no moleque.
ele vê que o moleque tá todo sangrando, chorando, e ele se dá conta que ele tá batendo numa criança. Pelo amor de Deus, o Jack, 30 anos, o guri tem metade da idade dele. E aí uma professora vai lá e fala, Jack, pelo amor de Deus. E aí o Jack se toca do que ele tá fazendo, ele pede pra chamar a ambulância e tal. Enfim, o Jack só não foi preso porque um amigo dele mexeu uns pauzinhos, uau, que era importante. Mas chegou muito perto e ele foi demitido. E aí o amigo dele conseguiu um emprego no Overlook pra que ele ficasse assim, isolado de tudo, pra poder recomeçar, pra ele colocar a cabeça no lugar, pra ele poder equilibrar os chakras, enfim, pra ele voltar a ser uma pessoa decente. E aí o Al tentaria mexer os pauzinhos pra fazer ele voltar pra escola, porque o Jack era um professor assim, excelente, sabe, brilhante na escola, sério, as pessoas adoravam ele. E aí o Al não queria que o Jack saísse da escola, então ele tava tentando mexer os pauzinhos no conselho, porque o Al tinha muito dinheiro. Ele tinha tanto dinheiro que ele comprou a vaga como zelador no Overlook. O Overlook era tipo hotel de luxo, entendeu? Mas enfim, o Jack então vai pro Overlook, e é assim que ele vai parar no Overlook. E é toda essa história antes dele chegar no Overlook. No filme, agora começam minhas críticas sobre o filme. Deixa eu dar uma pausa pra beber água, peraí, rapidinho. No filme, a gente não tem noção do passado do Jack. A gente entende que ele era alcoólatra, a gente entende que ele bateu no Danny, a gente entende que ele tem um relacionamento complicado com a Wendy, mas a gente não consegue entender todo esse background. Meu Deus, é muita coisa, muita informação. E aí, pra piorar a situação, a interpretação do ator que fez o Jack no Iluminado tem uma cara de psicopata, aquele ator, eu esqueci, o Jack Nixon. Ele tem uma cara de psicopata, ele é um ótimo ator, não tô falando que ele é um péssimo ator, ele é ótimo, só que o personagem do Jack não é um psicopata maluco. Só que o Jack Nixon já tem uma cara de maluco, naturalmente. Então a gente acha que o Jack já é louco e que o hotel só potencializou a loucura dele. Não, o Jack era um homem normal, sofrendo com problemas normais. É claro que ele piorava a situação, e ele até fala isso, que as pessoas sempre falavam, ai Jack, você sempre estraga tudo, você sempre piora tudo, ai Jack, esse seu jeito, você tinha que mudar. E ele sabe que o jeito dele é errado de lidar com as coisas, então é um ser humano normal, cheio de trauma, tentando lidar com a vida. Muito diferente do filme, muito, muito diferente do filme. A Wendy do filme também é muito diferente. A Wendy do filme sim é uma banana. Aquela lá me irrita, mas a do livro é mais legal. Enfim, continuando. Aí ele vai parar no Overlook, ele faz a entrevista, ele consegue um emprego. Ele consegue um emprego só porque o Al conseguiu um emprego pra ele. Aí o gerente do hotel explica pra ele tudo o que ele precisa fazer no hotel. Que é fazer a manutenção, consertar telhado, deixar a caldeira ligada, direcionar o calor da caldeira pra uma ala, depois pra outra, pros quartos não congelarem, porque lá no Overlook chega a menos 40 graus Celsius, porque é no topo do Colorado, sabe? Um lugar extremamente frio nos Estados Unidos, e eles ficam 5 meses dentro do hotel, cercados por neve, e aí a cidade mais próxima fica quilômetros de distância, numa descida, sabe, extremamente íngreme, muito difícil de descer a montanha, muito difícil de subir também. Enfim, de qualquer forma, o Jack acha que vai ser maravilhoso, porque o trabalho dele vai ser muito fácil, e aí ele volta pra casa, conta pra Wendy o que aconteceu, e nesse momento, o Danny já tá com 5 anos. E o Danny é um menino muito diferente, muito extraordinário, justamente por ele ser iluminado. Mas eu não vou focar no Danny nesse vídeo. Nos próximos vídeos que eu for falar sobre essa obra, até porque tem Dr. Sono também pra falar, aí eu vou focar no Danny. Agora eu quero falar só sobre o Jack, porque se eu for falar sobre o Danny também, vai ser muita informação. No máximo, eu vou falar sobre a relação dele com o Danny de pai pra filho, mas eu não vou falar dos poderes do Danny, ou como os poderes dele são usados pra desenvolver a história. Não vou fazer isso porque meu objetivo é analisar o Jack, falar sobre o Jack, beleza? Enfim, o Danny, ele é extremamente apaixonado pelo pai,
Assim como o Jack era apaixonado pelo pai dele. E aí o Danny fica todo animado porque ele já sabe que o pai conseguiu um emprego e ele fica super feliz de ver o pai. Ele passa a tarde toda sentado na calçada esperando o pai dele chegar. Quando o pai dele chega, ele já sabe que o hotel é um lugar ruim, só que ele não quer falar que o hotel é um lugar ruim, não quer fazer os pais mudarem de ideia, porque ele sabe que é muito importante pro pai. Ele sabe que o pai é alcoólatra, mas ele, como é uma criança de 5 anos, ele não entende muito bem o que é o alcoolismo. É só a coisa feia que o pai dele faz, que é beber. E ele entende que os pais já pensaram em divórcio e, pior, que o Jack já pensou em suicídio. O Jack já pensou em tirar a própria vida porque ele pensava que o problema da vida da Wendy e do Danny era ele. E pra quem já teve uma tendência a querer, né, e de Vasco, né, se eu quisesse, sabe muito bem como é esse sentimento de você parar, olhar pra sua vida, pensar, fiz bosta nenhuma, só fiz merda, se eu não existisse seria muito melhor pra todo mundo que tá na minha vida, e aí você pensa, e se eu fizesse, né, e se eu, né, só, ali ó, rapidinho aqui ó, né, a corda aqui não, pendurar, sabe? E enfim, aí o Jack já pensou nisso, mas ele só pensou uma vez, só que ele pensou muito sério sobre isso. E aí o Danny ficou com medo do pai dele fazer isso, mas ultimamente o Jack não tava triste nesse ponto, pensando desse jeito, e a Wendy também não tava pensando em divórcio. O Danny não sabia o que significava divórcio, mas ele sabia que os pais estavam pensando... Não, ele sabia, sim, o que era divórcio, porque um amiguinho da escola ensinou ele o que era divórcio. Ele não sabia o que era suicídio. Isso. Enfim, aí o Danny sabe que os pais, tipo... A mãe pensa em separar do pai, o pai tá querendo se matar, só que ele não entende muito bem o sentimento de suicídio, ele não entende muito bem o que significa isso. E ele não fala nada sobre o hotel, porque ele tem esperança de que seja uma coisa boa pra família dele, que tudo vai ficar bem. E o Danny é um filho, assim, extremamente apaixonado pelo pai. Os dois têm uma relação muito bonita de pai e filho. E a Wendy até fica com um pouco de ciúmes, porque ela, por ser mãe e super protetora com o Danny, ela acha que só ela, e isso é defeito de todas as mães, só ela sabe ou entende ou consegue prever todas as necessidades do filho. E no livro até fala que todas as mães são um pouco iluminadas, porque as mães têm esse instinto de saber tudo que o filho precisa, de entender quando ele tá com dor e saber onde que tá doendo. Enfim, e ela olha pro Jack, e o Jack não tá interessado no filho tanto quanto ela tá interessada. E o Jack não tá tão disposto a fazer as coisas pelo filho tanto quanto ela. E aí ela fica com ciúmes, porque ela tá dando a vida pelo Danny, e o Danny vai lá e fica com o pai. E aí, às vezes, ela fica se comparando com a própria mãe, pensando, putz, cara, será que eu tô fazendo igual a minha mãe? Será que a minha mãe pensava desse jeito? Aí ela afasta os pensamentos, mas o Danny sabe que a mãe dele não tem nada a ver com a avó. Ele detesta a avó dele, odeia ficar perto da avó, porque ele consegue ler os pensamentos da avó. Enfim, voltando pro Jack leva a família pro Overlook, e é tudo maravilhoso no começo. Eles têm muita comida, o hotel é enorme pra eles ficarem andando. O Jack faz o serviço dele de zelador, de podar uma grama, de consertar um telhado, de mexer na caldeira. E aí o resto do dia ele tem o tempo todo livre pra ficar escrevendo. E a Wendy e o Danny ficam passeando pelo hotel, o Danny fica brincando no hotel, a Wendy vai e mexe nas coisas da cozinha, ela passeia pelo hotel, ela passeia pela cidade também, enquanto não tá nevando, né? Ela vai com o Danny pra cidade e tal, e é tudo muito ótimo, até que começam a acontecer as coisas estranhas do hotel, porque quando todo mundo sai e ficam completamente sozinhos, o hotel já começa a se manifestar. A primeira manifestação do hotel foi criar Oh, meu Deus, como que é o nome do negócio? Como que é o nome daquele negócio que fica a abelha? A casinha da abelha. Eu não lembro agora, meu Deus do céu. Mas era um negócio de vespa. Fugiu completamente a palavra na minha cabeça. É o vespeiro? Gente do céu, casulo? Não é casulo. Gente, olha, agora eu não consigo lembrar. Ó, o Alzheimer. Muito nova pra ter Alzheimer. Enfim, o Jack... deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu não consigo lembrar a palavra.
O ninho. É ninho que fala? Ninho de vespa? É ninho. Oxi. Enfim, aí o Jack, ele é picado pelas vespas, ele encontra aquele ninho gigante do tamanho de um cérebro, e aí ele acha impressionante, taca veneno, mata todas as vespas, e aí ele pega aquele ninho e dá de presente pro Danny. Porque quando o Jack era criança, o pai dele também matou as vespas, ele também pegou o ninho das vespas e deu pro Jack pra brincar. E aí o Jack achou aquilo muito legal quando ele era criança e ele queria reproduzir essa memória, tipo, passar essa memória pro Danny. Só que o que acontece? O Hotel Overlook faz as vespas ressuscitarem, ou cria vespas de novo, e as vespas atacam o Danny. E aí o Jack começa a se sentir muito culpado. Ele já se sentia culpado por ter quebrado o braço do filho. Ele nunca conseguiu se perdoar. Depois do ataque das vespas, o Andy fica muito brava com ele. E aí ele fala assim, não, eu tenho certeza que todas morreram. Ou o produto tava com defeito e tal, vamos ter que processar eles, porque causou dano, não sei o que, pororó. E a Andy fica brava, porque, cara, olha a sua ideia estúpida de dar um ninho de vespa pro teu filho, pra colocar ele em perigo e tal. E aí o Jack fica, cara, não tinha como saber que ia dar errado, sabe? Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não ia pôr o Danny em risco de propósito. Eu não sou um animal, eu não sou um completo babaca. E aí eles discutem sobre isso. E a Wendy, por ser uma mãe ursa, ela não consegue lidar bem com isso no começo. Mas aos pouquinhos ela vai perdoando o Jack pelo que aconteceu. Só que aí o hotel começa a usar isso contra o Jack, essa bendita confusão da vespa. Mas o hotel já sabia o que estava fazendo. Já sabia. Ele já sabia que ferindo o Danny, que é um iluminado, e o hotel já tinha percebido que ele é um iluminado, ferindo o Danny, os dois iriam brigar. Os dois brigando, eles iam se fragilizar. Principalmente o Jack, que tinha a psique mais frágil dos três. E aí o Jack começa a trabalhar no hotel, começa a ficar cada vez mais envolvido nas atividades do hotel, e ele começa a se enxergar como uma parte essencial do hotel. Que ele não é qualquer coisa, ele é o zelador, ele tem que cuidar do hotel, porque ele fracassou em muita coisa que ele já fez na vida dele, mas ele não poderia fracassar naquilo. E a partir desse momento, o hotel começa a manipular a cabeça dele para que ele passe a odiar a família dele, para que ele passe a ver a família como um fardo. E nesse momento que a cabeça dele começa a quebrar, o Jack sempre fica numa discussão com ele mesmo. Na verdade, ele fica discutindo com o hotel, sem ele perceber. O hotel tenta convencer o Jack de que a família dele é um peso, só que aí o Jack lembra que ele ama o Danny, ama mais do que ama a si mesmo, que ele nunca faria mal pro próprio filho. Aí o hotel vai e joga as lembranças dele quebrando o braço do Danny, joga as lembranças da vespa, joga a forma que a Wendy olha pra ele, né? Na verdade, o hotel manipula a percepção que o Jack tem da Wendy. E aí ele fica nessa luta com ele mesmo. Só que cada vez mais ele vai perdendo a luta contra o hotel e o autocontrole, até o momento que ele quebra. Esse momento que ele quebra é o momento que ele bebe. O hotel embebeda ele. E aí o Jack tem visões da festa do hotel, no auge do hotel e tal. E nessas visões ele percebe que o hotel tá fazendo ele se sentir uma pessoa importante, e que se o Jack matar a família dele, o gerente do hotel vai fazer ele ser mais importante ainda e reconhecer o trabalho dele. E tudo que o Jack quer é reconhecimento. Ele quer ser reconhecido por ser um bom pai, ele quer ser reconhecido por ser um bom marido, ele quer ser reconhecido como um bom escritor. Ele tá buscando aprovação e reconhecimento a história toda. E é essa pressão que machuca muito ele, porque ele tá se esforçando muito, mas parece que ninguém reconhece o esforço dele. E isso é muito triste, porque isso realmente existe no universo masculino. Os homens sofrem muito, porque como eles não falam que eles precisam, sabe? É uma coisa muito idiota, assim, tipo, você precisa falar que você quer reconhecimento. Sim, você tem que falar, porque se você não fala,
problema não existe. E aí, como as mulheres estão sempre muito mais acostumadas a falar que elas querem elogio, que elas querem reconhecimento, que elas querem ser vistas, é muito mais fácil pra gente resolver esse problema do que pros homens, porque os homens, primeiro que eles não enxergam que é um problema. Segundo que eles não vão falar sobre isso. Muito dificilmente vão falar sobre isso. Então o Jack não fala pra Wendy essas coisas. E quando fala, ele fala brigando com ela. Ele fala culpando a Wendy. Então não tem como ela tentar reconhecer ele de ser um bom pai, um bom marido, quando os dois estão no meio de uma discussão. No meio da briga você quer estar certo. Você não quer entender o outro lado. E aí o Jack... O hotel consegue quebrar a cabeça dele de vez. E aí o Jack persegue a família dele pra matar eles. Mas assim, não foi de uma noite pra outra. Foram 4 meses do hotel. Acho que 4 meses não, foram 3 meses mais ou menos. Do hotel consumindo o Jack e influenciando ele todo santo dia. Todo santo dia martelando na cabeça dele que ele era um fracassado. Todo santo dia fazendo ele questionar sobre o amor que ele sentia pela família dele e se era recíproco ou não. Todo santo dia essa dúvida. Até que ele quebra completamente, o hotel possui ele e tenta matar a família. Os dois conseguem sobreviver. Mas para que eles sobrevivam, o Jack se sacrifica. Ele, num momento em que o Danny tá enfrentando o Jack, o Danny fala, você não é meu pai. E aí o Jack, ele consegue tomar controle do corpo dele por alguns minutos. Ele bate no próprio rosto com um taco de hóquei. Não é taco de hóquei, é de croquet. É croquet? É aquele taco redondinho que joga pra você bater nas bolinhas. Eu acho que é hóquei. Hóquei de grama, sabe? Deixa eu ver se eu tô certa. O taco do hóquei de grama. Não é hóquei de grama. É... Aquele jogo chique de britânico, sabe? Croquet. Eu acho que é croquet. Cadê? É croquet. Esse mesmo. Ele pega esse taco, porque no filme é um machado, né? No livro é esse taco de croquet. Ele pega o taco, bate no próprio rosto. E aí o rosto dele fica completamente desconfigurado, assim. Desconfigurado. Desconfigurado. E aí ele fala pro Danny, corre, velhinho, corre. E o Danny obedece o pai, sabe? E aí nesse momento que o Jack fala pro Danny correr, o hotel, os dois estão discutindo, assim, o Danny tá batendo boca com o hotel. Essa parte é engraçada, que ele tá enfrentando o hotel com todas as forças dele, e é incrível, porque ele é tão pequenininho, tem uma criança de 5 anos, e ele fala assim, ele esqueceu de mexer na caldeira hoje, você se esqueceu da caldeira. E aí, nesse momento que o Jack faz o hotel perder tempo, em não conseguir matar o Danny, o hotel vê o Danny fugindo, só que aí o hotel, tipo, putz, ou eu vou atrás da criança, ou tudo vai pelos ares. Aí ele corre pra caldeira, só que quando ele chega lá pra desligar a caldeira, né, diminuir a pressão, o Jack toma controle de novo da situação, e aí ele fica assim naquele impasse, tipo, se eu tirar a pressão, o hotel sobrevive, mas minha família morre. Mas se eu não tirar, o hotel explode e a minha família sobrevive. E a cabeça do Jack já tava tão quebrada que ele achava que o hotel era realmente tão importante quanto a família dele. Mas no fim ele escolhe salvar a família dele se sacrificando e tudo explode. E o Jack, no final, ele não é visto como um vilão pela família. Tanto a Wendy quanto o Danny sabem que... O Danny tem certeza, né? E com certeza o Danny, depois ele conversou com a mãe dele e tal. Eles sabem que aquele que tentou matar eles era o hotel, sempre foi o hotel, nunca foi o Jack. Porque o Jack era aquela pessoa amorosa, aquela pessoa carinhosa, aquele pai maravilhoso e aquele marido maravilhoso por quem a Wendy era apaixonada. O Jack tinha problemas porque ele era um ser humano normal, tentando lidar com a vida.
Mas isso não tornava ele um ser humano cruel, um ser humano terrível. Ele tinha problemas que ele não tratava, problemas que ele tentava resolver sozinho, mas que ele, de alguma forma, ainda tentava lutar pela família dele. Não era nem por ele, porque se fosse por ele, ele já tinha se matado. Ele tentava lutar pela família dele. Ele não queria que o Danny crescesse sem pai, não queria deixar o Andy viúva, mas ele precisou fazer isso para salvar a família. Então ele não se matou para fugir do problema. Ele se matou porque era a única forma de resolver o problema. E é muito diferente do Iluminado do filme, porque no filme faz parecer que o Jack surtou, que a febre da cabana realmente era real, ou tudo era uma alucinação, ou do hotel, ou uma manipulação, ou era real o que estava acontecendo, ou o Jack realmente era um psicopata. Mas na verdade o Jack nunca foi um psicopata, ele era um homem quebrado, que estava tentando salvar a si mesmo, tentando salvar a sua família. Mas no fim, ele só conseguiu salvar a família. E é muito triste. Nossa, eu fiquei super na bad quando eu terminei o livro, porque a gente se apega no Jack. O Jack não é um personagem que é pra odiar, sabe? Por mais que ele faça muita cagada, você entende as cagadas que ele tá fazendo. Tipo, você não passa pano. Mas ao mesmo tempo você fica, tá, dá pra resolver, sabe? Não é o fim do mundo, dá pra resolver. E é muito triste quando ele morre, porque ele não é uma pessoa que merecia esse final. Apesar dele acreditar que ele merecia, não merecia. E é um homem que ele nunca conseguiu o que ele queria. O que ele sonhava. Que era receber o reconhecimento por ser um grande escritor, por ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo. Ele nunca recebeu esse reconhecimento. Ele morreu se sacrificando pela família. Ficou conhecido como o zelador que destruiu o hotel. Mas, em segredo, para as pessoas que mais importavam, para as pessoas que estavam ali, vivendo o agora com ele tinha o reconhecimento. E ele só percebeu isso tarde demais, infelizmente. Quando ele percebeu, ele viu que ele só tinha uma escolha a se fazer, que era se sacrificar. Então ele não ia receber aplausos, ele não ia receber tapinha nas costas, não ia receber dinheiro, mas ele não fez nada do que ele precisava fazer por causa disso. Ele fez o que ele precisava fazer por causa da família. E é um peso muito grande pra se carregar nas costas. Então o Jack, ele é um pai incrível e um marido incrível, mesmo que ele seja um personagem extremamente cheio de falhas. O que acontece com os homens normais. O ser humano normal é desse jeito. Pessoas incríveis que têm falhas. São pecadores. São pecadores que precisam todo dia escolher não pecar, todo dia escolher ser uma pessoa melhor, todo dia escolher se esforçar pela sua família. Porque ele sabe que ele não vai receber um tapinha nas costas, sabe que ele não vai receber aplauso, sabe que o salário dele vai continuar uma bosta, mas que se ele parar, não é que o mundo vai cair, mas o mundo dele vai cair. E eu acho isso muito incrível, o quanto o Stephen King faz a gente sentir uma empatia tão grande pelo Jack. Apesar dele ter feito tudo que ele fez de ruim, a gente sabe que foi o hotel usando a dor dele, sabe? Manipulando o Jack. Então faz a gente sentir muito mais raiva do hotel e muito mais pena do Jack. Não pena, mas compaixão, sabe? Ele era um homem tentando ser grande, sem ter noção de que ele já era grande o suficiente para a família dele. Enfim, eu recomendo muito que, se você é um homem que está na casa dos 30 anos, leia O Iluminado, que você... Se eu conseguir entender o Jack, cara, você vai conseguir entender muito mais, cara, muito mais. O legal desse livro não é nem o terror. Mas falando sobre o terror, já que meu canal é terror, né, vou falar sobre o terror. Ah, vocês acharam que não ia ter terror? Claro que tem terror nesse canal. Eu vou falar um pouquinho sobre o Hotel Overlook, que é o grande vilão dessa história. O Hotel Overlook é uma criatura que ninguém consegue definir o que ela é, porque ninguém sabe a origem certa dela. O Stephen King estabeleceu que o hotel foi construído num lugar amaldiçoado por nativos americanos, em um cemitério indígena, né, nativo americano. E aí, por ter sido construído num lugar daqueles, ele foi amaldiçoado por ter profanado um lugar santo para os indígenas e tal, um lugar sagrado, e por conta disso o hotel cresceu, foi construído na base de muita violência e morte perturbadora.
toda semana alguém morria, toda semana acontecia alguma desgraça durante a construção do hotel. Eu acho que levou 2 ou 3 anos pro hotel ser finalizado. E só deu confusão em cima de confusão, só deu morte em cima de morte. E o cara, o ricaço que tava construindo o hotel, ele perdeu toda a fortuna dele construindo o hotel. Só que por algum motivo, ele não conseguia parar a construção antes de perder toda a grana. Ele foi gastando dinheiro até concluir a construção. Então eu imagino que quando eles profanaram aquele lugar, a criatura, o espírito, a entidade, seja lá o que for, já passou a manipular desde esse momento. E uma coisa que essa criatura faz é trabalhar com o egoísmo da pessoa. Ela quer ser a maior, a mais, quer se destacar, quer ser, sabe? E o dono do Hotel Overlook, ele queria que fosse o maior, o melhor, o mais luxuoso hotel dos Estados Unidos, que as pessoas iriam visitar, que a rainha da Inglaterra iria visitar. E o hotel colocava esse desejo de ser sempre o melhor, o maior, o mais incrível, essa ambição maligna de ser o único, sabe? E aí isso fez com que o dono do hotel perdesse todo o dinheiro dele, ele teve que vender o hotel. Só que aí, vendendo o hotel, acabou parando na mão da máfia, e aí aconteceu uma matança no hotel por conta da máfia. Nossa, assim, é uma história mais cabulosa do que a outra. Mas enfim, os marcos mais importantes o assassinato do chefe da máfia, que acontece, o suicídio de uma das ricaças que frequentava o hotel e os casos de abuso que aconteciam no hotel. Essas 3 coisas são extremamente importantes porque foram marcos extremamente violentos e o hotel se alimenta de energia negativa. Quanto mais negativo for, maior é o pão pro hotel, entendeu? Tipo, quanto mais o hotel... Quanto mais ruim for a situação que acontece, mais o hotel se beneficia. O assassinato da máfia foi o chefe da máfia que morreu no quarto presidencial. E ele foi assassinado, assim, foi traído, sabe? E foi um esquema de traição tão assim, meu Deus... tão perverso que o hotel se alimentou, tipo, não foi só a questão da morte, foi toda a manipulação, foi toda a situação maligna que aconteceu até chegar no momento da morte. Depois foi o suicídio da velha do quarto 217, que ela pegou o dinheiro do marido, foi pro hotel com um menor de idade, aí o moleque roubou todo o dinheiro dela, foi embora, e ela, pra não ter que lidar com a vergonha de ter perdido tudo, se matou no hotel. E aí eles, tipo, abafaram o caso, entendeu? Ninguém ficou sabendo, tipo, a mídia não ficou sabendo. Mas a mídia acabava descobrindo de qualquer jeito, e aí o hotel ganhava essa fama de ser decadente e de acontecer essas coisas terríveis cada vez mais. E depois veio os casos de abuso que aconteciam, tipo, das festas de orgia, dos abusos de álcool, droga, tudo que é horrível, que você pensa assim, tudo de mais pervertido acontecia no hotel. Foi na noite de 1920, se não me engano, quando o hotel fez uma grande comemoração. 1924 é o fim da Primeira Guerra. Se não me engano, é alguma coisa assim. E aí eles fizeram um baile de máscara. E o hotel fica revivendo esse baile de máscaras o tempo todo. Porque foi o momento em que o hotel mais se alimentou de energia negativa. Foi o momento que o hotel mais esteve cheio dessa energia pesada. Porque tinha gente se prostituindo, tinha gente abusando outras pessoas, tinha gente se drogando, tinha gente drogando outras pessoas, bebendo até cair. O lado mais perverso das pessoas aflorou nessa noite. Então, o hotel tava, assim, em êxtase. E aí teve, depois, a morte da família do outro zelador, do zelador Grad, se não me engano. É Grad o nome dele? Se não me engano, é Grad. Que a morte da família foi tão brutal que marcou também o hotel. Então, o hotel, ele se alimentava de energias pesadas, energias negativas. Beleza, essa entidade só se alimenta de energia pesada, negativa, vai manipular e vai fazer as pessoas tomarem as piores decisões para que algo ruim aconteça dentro do hotel. Só que o hotel não manipula todo mundo ao mesmo tempo. O hotel, ele é como se fosse as mãos do cara que controla a marionete.
cara que controla a marionete só tem 5 dedos. Então, assim, você no máximo vai conseguir controlar 2 marionetes em cada mão, ou 3 ou 4, dependendo do tamanho da marionete. Mas assim, é muito limitado. O hotel tinha espaço suficiente para ter facilmente, mais de 200, 300 pessoas lá dentro. Então o hotel nunca conseguia controlar todo mundo, nem os funcionários, nem os hóspedes. Ele ficava só se alimentando devagarzinho de pequenos acidentes que aconteciam, de pequenas desgraças, de pequenas mortes, influenciando de forma bem sutil, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí quando as pessoas saíam do hotel e ficava só uma família, o hotel se concentrava toda a sua força, as 2 mãos se concentravam só naquela família, e aí ele conseguia ter maior controle, conseguia ter maior influência e se alimentar muito mais. Então ele passava o ano todo se alimentando das pequenas desgraças, influenciando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um infarto aqui, um assassinato ali, uma criança que morre engasgada ali, uma criança que cai do cavalo e bate cabeça e morre ali. Enfim, o hotel ia, sabe, fazendo essas pequenas desgraçazinhas que parecia que era só uma coisa do destino. Nossa, como esse hotel traz muito azar. E aí, quando saía de férias, é que o bicho pegava e aconteciam as coisas muito pesadas. Tanto o hotel ficar revivendo o baile, porque ele tinha energia o suficiente para ficar revivendo aquele momento. O hotel gostava de ficar reprisando isso e também de influenciar as pessoas que estavam lá para cuidar do hotel. Desde os primeiros zeladores, que é o dono do hotel, que depois que perdeu todo o dinheiro virou zelador do hotel, desde ele até o Jack, o hotel sempre tenta manipular os zeladores. Sempre. Aí, o que acontece? O hotel percebeu que o Danny era uma bateria infinita. E ele poderia controlar muito mais e ter muito mais força por muito mais tempo. Então o hotel queria o Danny a todo custo. Se o Danny não fosse um iluminado, de qualquer forma, o hotel iria tentar matar a família. De qualquer forma. Mas pelo Danny ser um iluminado, o hotel teve muito mais pressa, foi muito mais sádico. Ele, em questão de 2 meses, já estava fazendo o que ele levaria 5 meses para fazer. Entendeu? Tipo, com a outra família de zeladores, levou 5 meses para ele matar a família. Já com o Jack e com a família dele, foi tudo muito mais rápido. Porque o hotel tava com pressa. E aí, como ele tava com pressa, ele acabou sendo descuidado. Enfim, aí já entra a história do Danny, né? Dos poderes do Danny. Mas, essa criatura, ela tá vinculada com a estrutura do hotel. Você já assistiu a Casa Monstro? Deixa eu tomar água de novo, só um pouquinho. No filme A Casa Monstro, a casa amaldiçoada tá com o espírito da mulher falecida que morreu de uma forma trágica. E aí, quando a casa é destruída, o espírito dessa mulher é liberta. A mesma coisa acontece com o Hotel Overlook. Para que a criatura consiga existir e ter força e conseguir agir, ela precisa da estrutura física. Provavelmente ela estava no terreno, e aí quando o terreno foi mexido, tiraram ela da casa dela, e aí ela se apossou do hotel físico. E aí, quando o Jack explode o hotel, a criatura fica de novo sem casulo, e aí ela morre, porque ela precisa de estar vinculada com alguma coisa física para continuar existindo. Então, como o hotel foi foi destruído e não tinha mais nenhuma estrutura para que ela conseguisse possuir e ficar lá dentro e se proteger, ela acaba sendo morta, acaba sendo destruída. Mas mesmo assim, bem no finalzinho do livro, quando o J.K. Rowling... Ai, eu amo esse personagem. Nossa, tem um personagem do Stephen King que eu gosto desse cara, e eu fiquei muito feliz quando colocaram ele no Pennywise. Bem-vindos a Derry. Porque ele é um personagem muito legal. Fiquei indignadíssima quando eu li o livro e descobri que ele não morre. E mataram ele no primeiro filme. Fiquei muito pé da cara quando eu descobri isso. Mas enfim, o Dick, ele começa a ser influenciado pelo hotel pra ele matar o Danny. Então, o hotel ainda tem uma forçazinha, mesmo que a criatura principal, a consciência principal, tenha sido destruída, os resquícios do hotel ainda tem uma certa força pra tentar influenciar as pessoas. E o Dick quase cai nessa influência, mas ele consegue se livrar, não mata ninguém. Enfim, o que eu ia falar?
Depois que eles vão embora, depois que o hotel é destruído e tudo mais, o Danny e a Wendy sofrem muito porque eles sentem falta do pai, sentem falta do Jack. O Jack achava que se ele morresse todos os problemas seriam resolvidos, mas o Danny e a Wendy sofrem muito com a perda dele. E aí esse momento é muito triste porque aí que cai a ficha, assim, de que o Jack, apesar de todos os defeitos, era um ótimo pai, era um ótimo marido, e que o hotel foi perverso e só tentou se alimentar do Jack, tentou se alimentar da família dele, só tava usando o Jack, tava fazendo o Jack se sentir importante e especial, mas na verdade só tava usando a carência que ele tinha pra conseguir o que queria. E o Overlook me lembra muita gente narcisista, né? Que usa as pessoas que são carentes só pra chegar no seu fim e descarta depois a pessoa como se não fosse nada. E o Jack, ele era isso, ele foi só um objeto usado pelo hotel. O que dói mais ainda, porque o Jack queria ser importante. E no livro todo, ele só se sente usado, ele só se sente jogado de um lado pro outro. Ele só sente que as pessoas não veem ele, não reconhecem ele. E, por exemplo, até o amigo dele, o Al, a amizade dele estava ali existindo enquanto os dois saíam pra beber, porque depois que o Jack não saía mais pra beber, o Al não tinha mais tanto contato com ele, sabe? Então só era legal enquanto os dois bebiam. E aí ele se sentia também usado pela Wendy, mas a Wendy não usava ele, mas ele sentia que a Wendy usava ele, que o Danny usava ele. E é muito triste, porque ele teve esse sentimento, ficou nutrindo esse sentimento até os últimos minutos. Ele só parou quando ele se deu conta, por um milagre, ele conseguiu se dar conta de que ele tinha uma família que amava ele e que aquilo era mais importante. Sobre a criatura do Overlook, uma coisa que eu acho muito interessante é que o Stephen King, como eu já falei num vídeo passado que eu falei do Stephen King e do Lovecraft, o Stephen King vai trabalhar também com o universo cósmico. Mas eles chamam de microcosmos o universo do Stephen King. E eu não sei porquê, eu não pesquisei sobre isso pra entender qual que é a diferença, mas enfim, O Stephen King, ele tem essa forte inspiração baseado no Lovecraft de criar criaturas de outras dimensões que influenciam na vida humana e tal, mas não tem uma resposta para a origem delas, mesmo que elas estejam aqui no nosso mundo, a gente não sabe a dimensão do poder delas, de onde elas vieram, por que elas estão aqui. Só sabemos que elas existem quando acontece alguma coisa, né? E é nesse caso do Hotel Overlook. A gente só sabe que a criatura existe porque o Dick viu e porque a gente tá acompanhando a história de perto. Mas até então o hotel só era um lugar, tipo... tinha a fama de ser um lugar azarado, meio amaldiçoado. Mas todo mundo levava isso como superstição. E na verdade não, era realmente um lugar que foi possuído por uma entidade cósmica. A gente não sabe, veio do espaço, veio de outra dimensão, ninguém sabe, mas era uma entidade que se alimentava de energia negativa, e principalmente de pessoas iluminadas, e principalmente queria muito se alimentar do Danny, tadinho. Mas, enfim, a criatura do Overlook, ninguém consegue explicar direito o que é essa criatura, porque nem o Stephen King sabe direito o que ela é. Então, quando você vê um vídeo, tipo, explicação definitiva sobre o Hotel Overlook, o que é o Hotel Overlook, olha, vai ser encheção de linguiça, já vou te falando. Eu já assisti tudo que é vídeo sobre o Hotel Overlook, porque eu fiquei fissurada no livro Iluminado. Ninguém consegue chegar numa resposta definitiva, ninguém consegue dar essa resposta, porque o propósito do Stephen King não era focar na criatura, mas mostrar como que a criatura usou e manipulou a fragilidade do Jack até que ele se corrompesse. A gente pode tirar essa criatura e colocar só o alcoolismo, que o alcoolismo fez o Jack enxergar a família como um problema e tentou matar a família dele. A gente pode falar que poderia tirar a criatura e colocar as drogas, a prostituição, colocar qualquer outra coisa. É uma alegoria. Então, o foco do Stephen King realmente não era desenvolver essa criatura, por mais que ele estivesse colocando elementos em comum de outros livros dele, como, por exemplo, a questão de Iluminado, já ter aparecido em outros livros, e ser uma questão mística e tal. Mas o foco do livro não é esse. O foco do livro é trabalhar o drama do Jack. E eu recomendo demais que vocês leiam o livro. Tem audiobook aqui no YouTube,
que tem uma versão muito boa, que eu ouvi também. Eu li e ouvi. É uma versão muito boa mesmo. Eu recomendo muito que vocês, se vocês não têm tempo de ler, então escutem o audiobook, porque vai ser ótimo da mesma forma. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pra quem ficou até o final, porque pensa no vídeo longo, pensa numa conversa longa. E eu espero que vocês realmente tenham gostado. Eu gostei de gravar nesse estilo meio podcast, esse estilo de conversa, né, da gente trocar ideia. Claro que eu tô trocando ideia aqui sozinha, de forma esquizofrênica, imaginando que estou conversando com vocês, mas vocês me entenderam. Então é isso, pessoal. Não esquece também de contribuir com a vaquinha. Eu deixei o QR Code na tela. Qualquer valor vai ser bem-vindo, qualquer valor mesmo. E eu fico muito feliz por vocês estarem me ajudando muito aqui no canal, por todo o apoio, por todas as dicas. Todo mundo que tentou me ajudar de alguma forma, eu fico muito feliz. E é isso. Eu espero que a gente consiga resolver esse problema e que eu consiga evoluir em edição, em tudo nesse canal. Porque quanto mais vocês me incentivam, mais vontade de crescer eu tenho. E eu espero que isso nunca diminua. E deem uma passada no meu canal secundário se vocês gostam de relatos sobrenaturais. Fiz um vídeo sexta-feira sobre a Boate Kiss, que é um relato de caso real, né? Esse vídeo aí foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, de verdade. Quem ouviu o relato vai entender. Recomendo que vocês assistam. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. É isso, cansei de falar, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Tchau!